conhecido como a parábola das virgens, ou a parábola das 10 virgens. Eu sei que é um texto muito conhecido, às vezes muito citado, e sempre que se estuda esse texto, ou se prega sobre esse texto, se fala sobre esse texto, se volta muito para as 10 virgens, centrando nas 10 virgens, mas destacando as 5 que foram consideradas insensatas. Não é que o foco esteja errado, mas nós temos que pegar o texto e olhá-lo dentro do texto, para ver aquilo que Jesus está ensinando com esta parábola. E para entendermos o que Jesus está ensinando, nós precisamos aqui separar cada citação de Jesus nesse texto. Ele fala do reino de Deus, ele fala das 10 virgens, ele fala da vinda do noivo, ele fala que 5 não tiveram azeite suficiente para esperar até a hora que o noivo chegasse, porque elas não sabiam que hora ia chegar o noivo. Ele falou sobre as que ficaram de fora. E tudo isso, irmãos, traz uma lição para nós hoje. Traz uma lição para a igreja hoje. Porque aqui o cenário que Jesus usa é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ele fala também do noivo. Para nós, a ideia de noivo é alguém que tem uma aliança no dedo da mão direita, não é isso? Está noivo, ou seja, tem um compromisso de casar. E a expectativa da noiva é que o noivo cumpra o seu compromisso, que case, e ela vai se preparando. Antigamente, não sei se hoje ainda é assim, né? As casadouras, as noivas, elas tinham lá um baú. As irmãs tiveram um baú? A Maria teve, né? Simone falou, eu não. Tinha um baú onde iam guardando as coisas que iam selecionando para o casamento. Iam já programando o vestido de noiva, algumas já planejando como vai ser o seu lar, porque isso é normal. E a figura do noivo na época era diferente da figura do noivo hoje. Porque não era o noivo que escolhia a noiva, nem a noiva que escolhia o noivo. Eram os pais, que combinavam entre si com quem Maria vai se casar, com quem José vai se casar. E eram eles que programavam a festa durava às vezes 7 dias. 7 dias. E era uma festa mesmo, com bastante comida, com bastante bebida, o vinho daquela época, né, que era a bebida da época. E Jesus usa essa figura de um casamento para ilustrar uma verdade que nós precisamos entender hoje. Uma verdade que eu preciso compreender. E aqui, eu disse que o reino de Deus é o cenário. A igreja não é o reino de Deus. A igreja está inserida no reino de Deus. Costumo até afirmar que a igreja ela é a porta de entrada para o reino de Deus. E aqui nós temos a figura das 10 virgens, que foram divididas em 2 grupos, as prudentes e as insensatas. Essa ilustração para a igreja hoje representa os 2 grupos de membros da igreja. Os membros que são prudentes e aqueles que são imprudentes, são insensatos. Também fala do noivo. O noivo aguardado pela noiva, que é a igreja, é Jesus. Há o dia em que ele virá. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. E Jesus, quando perguntado sobre quando ele viria, quando tudo haveria de acontecer, o que ele respondeu? Que nem ele sabia, só o Pai sabia. Já marcaram muitas vezes a segunda vinda de Jesus, mas ele não veio. Teve um grupo que marcou, ficou esperando no monte. Como ele não apareceu, falaram, não, ele saiu de lá hoje. Nós confundimos a data da saída dele com a data da chegada aqui. Como não chegou até hoje, como é longe o céu, né? Como é longe o céu. Como se Jesus precisasse percorrer uma distância, porque sendo Deus, ele é onipresente. Ele se faz presente a hora que ele quiser, aonde quiser, como quiser, da maneira que quiser, sem que ninguém tenha que lhe impor uma data.
Por isso o reino de Deus é o cenário, as 10 virgens representam os 2 grupos da igreja, de membros da igreja, as lâmpadas representam a fé. As lâmpadas representam a fé desses grupos, desses 2 grupos de membros da igreja. E o óleo, ou o azeite. Quem é, ou o que é? O óleo, ou o azeite, é o Espírito Santo. As nossas vidas, nesta parábola, como membros da igreja, como estando na expectativa da vinda do noivo, que é Jesus, nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa e termos óleo suficiente até que o noivo chegue. Já que eu não sei o dia, já que eu não sei a hora. E quando eu penso nessa parábola, eu tenho que pensar numa história que Jesus, ele sempre ensinava por parábolas. Eram histórias que ele ilustrava uma situação, convidava o povo não só a esperar que ele desse uma lição acabada, mas ele usava os elementos conhecidos na época para ensinar uma lição, para demonstrar aquilo que o povo precisava conhecer, aquilo que os seus discípulos precisavam conhecer. Então a parábola era sempre uma história verídica, ou às vezes era uma história ilustrativa que Cristo contava, e nessa parábola ele destaca logo o reino de Deus. O reino de Deus. E o que você pensa, ou que vem à sua mente, o seu coração, quando você pensa nessa palavra, reino de Deus? Vamos pensar. Nós não estamos muito acostumados com a ideia de reino, porque o Brasil não é um reino, já foi no passado. Reino de Deus significa que Ele é o Rei. Rei significa Senhor absoluto. Senhor cuja vontade precisa ser conhecida, cumprida, obedecida. Se nós somos membros desse reino e chamamos e achamos que somos parte desse reino, então Deus é o nosso Rei. Como nosso Rei, Ele é Senhor absoluto, a sua vontade jamais poderá ser desobedecida sob a pena de sofrer as consequências da desobediência. Lembram lá no Éden, quando Adão desobedeceu? O que aconteceu? Toda a humanidade passou a trazer em si as consequências do pecado, a natureza do pecado. Por causa dos nossos pais lá no Éden, lá no paraíso, todos nós nascemos trazendo as consequências daquele pecado, porque eles transmitiram às gerações futuras e chegou até nós. Então nós precisamos entender essa parábola à luz do que Jesus está ensinando. O reino é o reino de Deus, é o reino de Cristo, onde Ele é o Senhor soberano, onde Ele exerce a sua soberania, o seu poder, mas também aonde Ele exerce a sua graça, onde Ele manifesta o seu amor. E nessa parábola nós temos exatamente esta ideia de que Ele é o Senhor, que a igreja aqui representada pelas virgens devem ter a sua lâmpada sempre acesa e deve ter óleo suficiente, porque não sabemos o momento da vinda do Rei. E nessa parábola, Jesus está ensinando que o plano divino da salvação da humanidade é o estabelecimento do seu reino. Falamos em salvação, Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, prometeu que virá a 2ª vez. Mas tudo isso está relacionado ao reino. É o restabelecimento do seu reino, através da vida da sua igreja, através da vida dos seus discípulos. Por isso, cada um de nós tem uma grande responsabilidade. Qual a responsabilidade? Primeira responsabilidade, estar dentro do reino. Está dentro do reino, está debaixo da ordem, da autoridade, do poder, pronto, voluntariamente, a honrar esse rei com a sua obediência. É preciso entender que esse rei, ele conhece a vida pessoal, até aquilo que eu penso, até aquilo que eu sonho, nada foge ao seu conhecimento. E quem estiver dentro desse reino, deverá estar preparado, porque às vezes, cabe aquela frase do hino que cantamos do cantor cristão,
tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Não basta estar perto, é preciso estar dentro. E mesmo estando dentro, é preciso estar preparado, pronto, para quando chegar a hora do encontro com o noivo. Quem estiver dentro será recebido, ou poderá receber, mas quem estiver fora, como estiveram aquelas virgens que foram comprar mais óleo, comprar mais azeite para suas lâmpadas, a porta vai se fechar, e quem estiver dentro, continua dentro, mas quem estiver fora não poderá entrar. Alguns cristãos do primeiro século da igreja acreditavam que Jesus iria voltar logo, que ele iria voltar em breve. Jesus falou que ele voltaria em breve, mas não falou que voltaria já. Há uma diferença em voltarei em breve, mas voltar já é outra circunstância. Por isso, houve muito problema entre os cristãos do primeiro século, ali logo no início da história da igreja, que muitos espertinhos, já que Cristo vai voltar logo, para que eu vou precisar ter uma fazenda? Para que eu vou precisar ter muitos bens? Então, vou vender para aproveitar bem a vida até que Cristo venha. Resultado, Cristo não veio, como eles esperavam vir, e muitos ficaram na rua da amargura, precisando levantar oferta na igreja para socorrer aqueles que foram imprudentes. Isso demonstra que precisamos pegar os ensinos de Jesus e analisar à luz da nossa realidade pessoal, como hoje a igreja de Jesus Cristo. Como hoje a igreja e muitos pastores estão preocupados, até livros já foi escrito, eu comecei a ler, não acabei ainda, no primeiro capítulo, a igreja pós-quarentena, porque a visão geral, a ideia geral é que as igrejas não voltarão a ser as mesmas depois desse período. Que muitos crentes ou membros da igreja aproveitarão a oportunidade para não voltar mais, ou para se acomodarem em seus lares, ou para virarem aqueles turistas, visita aqui, visita ali, acessa essa live aqui, acessa aquela live ali, porque tem todas as igrejas praticamente gravando os seus cultos, então pode assistir o culto hoje dessa igreja, amanhã daquela igreja, cada dia assistindo um, vai se sentir satisfeito, fortalecido, mas a sua comunhão espiritual, o seu serviço que deve ser prestado a Deus através da igreja, vai ficar a desejar. Então nós precisamos entender que temos que estar juntos, mas não apenas juntos, a igreja precisa estar preparada, precisa estar vivendo espiritualmente na fé, enchendo sempre a sua lâmpada, porque essa lâmpada é o Espírito Santo. Até um hino que os jovens cantam, né? Não sei se vão cantar hoje. Tem enchido a minha lâmpada com óleo do Espírito. A lâmpada é a vida, é a fé, é a alma. O óleo que enche essa lâmpada para manter a chama acesa é o Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo na vida do crente, mais ardoroso ele será, mais fiel ele será, mais constante ele será. Quanto menos presença do Espírito Santo, menos ardoroso, menos fiel, menos digno, menos integrado, menos comunhão. Por isso é preciso manter a lâmpada acesa, a chama ardendo. É isso que essa parábola está nos dizendo. E estas 10 virgens representam os membros da igreja. Aqueles que estão todo dia alimentando a sua lâmpada, todo dia mantendo óleo suficiente para que a lâmpada continue acesa. E aqueles que muitas vezes vivem uma vida espiritual irresponsável. Vivem uma vida espiritual descomprometida com o reino de Deus, descomprometida com a segunda vinda de Jesus, descomprometida com a sua missão na terra de discípulo, que é indo pregando o evangelho a toda criatura e fazendo discípulos
Na verdade, irmãos, deve haver uma preocupação de cada membro da igreja de fazer discípulos. Eu sempre desafio isso, que muitas vezes passamos anos e anos na igreja sem que nós mesmos acrescentemos um novo membro à vida da igreja. Está certo que quem acrescenta novos membros à vida da igreja é o Espírito Santo. Quando você lê lá Atos 2, verso 42, diz que a igreja, todo dia o Senhor ia acrescentando mais pessoas à comunhão da igreja, mas a igreja era o imã que atraía as pessoas. Havia crente e fé suficiente, lâmpadas acesas para iluminar aqueles que estavam nas trevas. Havia realmente óleo suficiente para que aquelas lâmpadas ficassem realmente acesas. Irmãos, nós temos que ter o compromisso de manter a chama acesa, porque o noivo virá. Você acredita que o noivo virá? Você crê que Jesus virá outra vez? Jesus virá outra vez aqui, cantávamos sempre. Como foi para o céu, disseram os anjos, Jesus Cristo há de vir. O apóstolo Paulo, na bela descrição da segunda vinda de Jesus, diz que ele virá na sua glória, ao som de trombeta. Será um espetáculo maravilhoso. Eu costumo dizer que se eu tiver partido já dessa vida, eu tenho certeza que estarei com ele naquele cortejo celestial. Mas se eu não tiver partido, vou estar sendo arrebatado. E você? Você vai ter o verdadeiro encontro com Cristo? Você estará com as que vão ficar de fora ou com aqueles que estarão dentro, já guardados, protegidos para a vinda do noivo? É preciso ter uma ideia bem clara da segunda vinda de Jesus. Nós temos cantado muitos hinos. Antigamente, quando se cantavam mais hinos, a maioria dos hinos eram hinos de apelo ao encontro com Cristo. Eram hinos em que se declarava a fé absoluta em Cristo. Como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir quando o som da trombeta ecoar. Quando Cristo na nuvem estiver de descer, para assim entre nós habitar. Quando eu cantava esse hino, eu me arrepiava todo. Eu quase me sentia saindo do chão, já sendo arrebatado. E nós temos que cantar assim, cantar a certeza da nossa fé. Nós temos que ter essa esperança do grande encontro. Eu creio que o dia mais aflitivo, mais ansioso de uma noiva é o dia do casamento. Noivo não, noivo jamais está garantido, se acha senhor da situação, é o camarada, é o tal, bonitão, não é isso? A noiva está lá, até na dúvida, será que ele aparece na hora? Será que ele vem realmente? Será que é hoje o grande dia? Eu costumo brincar e dizer que a esperança, ela nunca morre. A esperança, ela se transforma. Ou numa grande alegria, num grande prazer, numa grande festa, ou numa grande decepção. A esperança, ela é alimentada pela fé, a nossa esperança do grande encontro com o noivo. A igreja tem que manter essa esperança e manter essa esperança através da mensagem que ela prega às pessoas que ainda não estão dentro. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que manter essa expectativa do encontro com Cristo deve ser uma realidade presente que alimente a cada dia a nossa fé. Muitas almas precisam acender suas lâmpadas, porque não foram acesas ainda. Muitas almas precisam revitalizar a sua chama. Esse é um período de revitalização da chama. Revitalização da luz. Quando eu vejo crentes desanimados, afastados, crentes com picuinhas uns com os outros, crentes com dificuldades de integração, de interação, eu pergunto, e essa chama está brilhando? Essa luz está iluminando algum caminho? Essa luz está mantendo o ambiente em festa para a chegada do noivo? É preciso haver vigor, alegria.
Quando nós cantarmos, solta a voz, irmão. Mostra a sua alegria. Solta a voz. Um dia minha esposa me cutucou, você está cantando muito alto. Eu falei, mas deixa eu cantar. Temos que cantar, soltar a voz. Eu estou louvando, eu estou adorando meu Deus. A gente grita inutilmente por muitas coisas. Você vai ver um jogo de futebol, lá faz o gol, não é? Ontem os brasileiros não gritaram gol, né? Infelizmente o Brasil perdeu para a Argentina. Eu queria gritar gol e quando eu gritei gol não valeu. Mas o nosso grito de vitória deve ser dado. Nós temos que gritar, irmãos. Não gritar que nem louco, sem sentido, mas gritar com a alma, com o coração, louvar, adorar a Deus. Quando orarmos verdadeiramente. Não é fazer aquela oração de espião. Antigamente tinha as bíblias de espião, né? Você trazia no bolso, biblinha desse tamanhozinho assim, era fácil esconder. Ou aquela oração de espião. Sabe como é que é a oração de espião? Sabe? Não? Senhor Deus, meu Pai. Uma vez eu fui almoçar lá no centro de São Paulo com alguns colegas que estavam numa reunião. Chegaram 4 africanos. 4 africanos, bem vestidos. Sentaram na mesa ao lado. Aí um pastor perguntou, quem vai orar? Falei, por que algum problema de orar? Eu oro. Orei ali. E um colega, você não tem vergonha de orar, não? Eu falei, por que vergonha de orar? Vergonha de falar com Deus? Aí chegaram os 4 africanos, sentaram lá. E um deles impôs as mãos assim, e orou bem alto lá no africanês dele lá, que ninguém entendeu nada, né? Não tinha ninguém para traduzir ali, e todos ficaram impressionados que eles não tiveram. Embora num país estranho, não tiveram vergonha de adorar o seu Deus. Eram cristãos também. Não sei de que igreja, não sei de que denominação, mas oraram. E muitas vezes, a vergonha de orar em público. A vergonha de orar. Eu tinha um costume que quando eu ia almoçar com as minhas filhas, a gente, antes de sair de casa, orava em casa, para não ser julgado pelos que estivessem nos vendo. Até que eu parei com isso. Espera aí, que não julguem, mas que saibam que nós somos crentes. Saibam que temos um Deus a quem agradecer. Nós precisamos manter a nossa lâmpada acesa com a oração, com a leitura bíblica, com a comunhão fraternal, com o nosso testemunho de vida, com a santidade. Como manter a lâmpada acesa sem oração? Alguém tem uma fórmula aí? Manter a lâmpada cheia, o azeite vivo lá até o depósito lá para se começar a acabar e encher outra vez? Sem oração, você tem uma resposta, uma fórmula? Sem leitura bíblica, sem vida devocional, sem comunhão na igreja com os santos, com os salvos, sem compromisso com o evangelho, não tem como, irmãos. Aquelas virgens, chamadas de insensatas ou loucas, elas estavam ali, perto do reino, até junto de outras que estavam dentro do reino, mas tiveram que sair em busca de uma solução para o problema delas. Mas demoraram tanto que quando voltaram a porta estava fechada, elas ficaram de fora. Nós precisamos desse óleo precioso, que é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Não há como ser um cristão sem o Espírito Santo. Não há como ser um cristão verdadeiro sem ter recebido na sua vida o Espírito Santo. Ele é o Senhor. É Ele que nos ensina a orar como convém. É Ele que coloca no nosso coração a certeza de que somos filhos de Deus. Alguém que diz que está salvo e não tem certeza da presença do Espírito Santo em sua vida, está enganado. Alguém que diz que está salvo, mas não tem o Espírito Santo, está enganado. Nós precisamos dessa convicção, a presença do Espírito Santo que nos dá sabedoria, a presença do Espírito Santo que nos faz santos, a presença do Espírito que nos consagra.
Eu não sei quando Cristo Jesus há de vir. Era um hino que cantávamos também antigamente. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. Será grande glória para mim, será grande glória para mim. Mas eu sei quando a sua presença luzir, será grande glória para mim. Estava vendo um vídeo hoje, alguém tocando na praça, um violão, tocando um violão magistralmente bem tocado, e tocava um hino. Foi o primeiro hino que eu decorei do cantor cristão. É o hino 108. Alguém sabe como é que diz o hino 108? Quando Cristo, sua trombeta lá do céu, manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Já pulei a estrofe aí, que eu nunca mais cantei esse hino, né? Mas eu tinha declarado ele todinho. Eu sei que o coro do hino diz: quando sim fizer a chamada, quando sim fizer a chamada, quando sim fizer a chamada, lá eu estarei. Você pode dizer isso? Que quando Jesus fizer a chamada, lá estarei? Na escola, antigamente, não sei se ainda hoje está assim, fazia chamada. Inês Oliveira, presente. Ângela Maria, presente. Iranete Meira, presente. Mateus Barros, presente. Simone, temos duas, né? Aí tem que especificar se é a Rios ou se é Fernandes, né? Presente. Alguns diziam presente, Fessor, presente, Fessor. Eu tinha um colega, não esqueço o nome dele até hoje, ele ficava assim, ó. Aí falava José Carlos, ele está lá. Alguém cutucava, ele dava um pulo, presente. Não é bom estar distraído, irmãos. Não é bom estar olhando sem prestar atenção na palavra. É preciso estar firmado na graça, porque a segunda vinda de Jesus é certa. Jesus falou que ele virá outra vez e vai separar bode de ovelha, vai separar joio de trigo, vai separar o perdido do salvo, vai separar aqueles que não vão estar dentro do reino e aqueles que não poderão entrar no reino. E a sua vinda, como diz, ele mesmo diz, e Mateus registra no capítulo 24, verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não vai ser assim, vai aparecer uma luz, um grande cortejo, e aí vai ser como um relâmpago. Já viram um relâmpago? Já foi, já era. Segundos. E nós temos que cantar com certeza, cantar com alegria e entendermos o que a Bíblia diz sobre a segunda vinda de Jesus vai se cumprir. Como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir quando o som da trombeta ecoar. Oh, que dia faustoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Se não crê, misericórdia, comece a crer correndo. Porque o Senhor mesmo descerá do céu, diz Paulo, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Será o dia da ressurreição dos salvos. Quando vindo na sua glória com os salvos, os corpos serão ressuscitados. Cada um retomará o seu corpo ressuscitado, glorificado. Aqueles que estiverem vivos serão elevados às alturas, e nesse percurso de chegar às alturas terão seus corpos
glorificados à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. É isso que nós precisamos crer. Que não cometamos a loucura de não manter a nossa chama, de não manter a nossa fé ativa, bem acesa. Não fiquemos apenas perto do reino, não fique apenas perto do reino. Procure ficar dentro do reino. Quando olhamos a igreja e entendemos os membros da igreja, nós vemos que há 3 tipos de membros de igreja. Aqueles que têm o Espírito Santo e aqueles que não têm, estão enganados. Há aqueles que possuem uma fé autêntica e aqueles que possuem uma fé ilusória. Há os que realmente estão salvos e aqueles que não estão salvos. Lembre, eram 10. A metade estava salva, a metade não estava salva. Jesus falou que quando ele estiver vindo na sua glória, um será deixado, o outro... Mas que medo de falar, né? Uns serão deixados e outros serão levados. Isso não quer dizer que o casal crente, um vai ficar e o outro vai porque um está salvo, o outro não. Pode ser que os dois possam seguir. Ou pode ser que Deus deixe alguns da sua igreja para que a igreja enfrente o seu momento que a história fala, que a Bíblia fala da tribulação. Se Deus arrebatar todos os salvos, quem vai ficar para a tribulação? Por isso é preciso entender que aqueles que estão salvos são aqueles que continuam mantendo o óleo suficiente até a vinda do noivo. Por isso, irmãos, é preciso entender que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, Mateus capítulo 7, verso 21 a verso 23, Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que me enviou. Mas muitos vão dizer, Senhor, eu fui membro da igreja, eu fui batizado, eu participava da ceia, eu até testemunhei, até distribuí folheto, eu até fiz alguma coisa no seu reino lá na terra, porque agora eu estou de fora. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade. Não pregaram o evangelho para haver conversão. Não pregaram o evangelho porque tinham certeza da salvação. Não pregaram o evangelho porque tinham o Espírito Santo. Talvez por alguma razão. Por alguma razão. Irmãos, quero terminar deixando aqui uma pergunta. Deixando uma pergunta. Suponhamos que Jesus viesse agora, nesse momento. De que lado você ficaria? Lado de dentro ou lado de fora? Lembre-se que a salvação ela é individual. Ninguém é salvo por tabela. Eu estava do lado de um salvo, peguei carona. Não, não é assim. Não, eu era membro da igreja, eu fui batizado. Isso não significa que esteja salvo. Não significa que a lâmpada estava acesa. Na última hora não haverá tempo para buscar o óleo, para encher a lâmpada. Não haverá como buscar o Espírito Santo para alimentar a fé. Ou vive pleno na fé, ou vive uma fé ilusória, uma fé vazia. Já preguei aqui algumas outras vezes e falei sobre isso. Há muita gente enganada com a fé. Já falei que a fé tem 2 extremos. Um se chama superstição, o outro se chama fanatismo. Superstição é crer no que não é Deus. Superstição é crer no ridículo. Fanatismo é ir além da verdade do ensino de Jesus, é esperar mais do que Jesus prometeu, é acrescentar sacrifício quando Jesus já fez o sacrifício por nós. Manter a fé
Viva a chama acesa significa estar pleno da presença do Espírito Santo. Lembre-se que você deve ser prudente, não insensato. Lembre-se que você deve orar, vigiar, porque essa é a ordem de Jesus. Orai e vigiai. Nós não sabemos a hora. Jesus contou algumas parábolas e duas delas ele termina dizendo assim: bem-aventurado será aquele que o Senhor, quando estiver vindo, o encontrar servindo. Essa é a forma de manter a lâmpada acesa. Não vamos usar, irmãos, momento de volta da igreja, momento da pandemia, como desculpa para a comunhão, para a adoração, para o serviço. Vamos usar esse momento para manter a nossa lâmpada acesa, independente de qualquer coisa. Porque o inimigo tem testado a igreja. O inimigo tem solapado a igreja. E quem não orar e não vigiar, por certo, não manterá a lâmpada acesa. E ela vai se apagar. Logo não terá luz. Não poderá viver na luz. Não poderá andar na luz. Não poderá servir a Jesus. Que realmente cantemos. Aceitemos, confiemos que como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir. Eu vou me encontrar com Ele e você vai? Amém? Amém. Vamos em pé, cantar esse hino.